Salve pessoal! Então, agora eu vou passar para vocês o último vídeo, que é o vídeo do Dworkin do Alex. E assim, nós temos um grande tema ao redor desse vídeo, que é basicamente o estudo dos princípios. Cada um dos autores, no entanto, vai trabalhar os princípios de uma forma um pouquinho diferente. Então, nós vamos começar com o Dworkin, tá? E lembrem, isso tudo, Dworkin e Alex, nós vamos ver logo antes da prova. Ali eu vou oferecer uma explicação um pouquinho mais pormenorizada para vocês, mas fica aqui só a leitura dos marcos que nós vamos precisar aí para a nossa avaliação. Primeiro, Dworkin. O Dworkin ele tem uma leitura bastante curiosa. Ele vai retomar algumas das etapas que foram produzidas ao longo do pensamento positivismo jurídico e do neopositivismo, e vai tentar esclarecer como essas vias acabam operando. Dentro desse contexto específico, ele vai começar a fazer uma análise um pouco mais cuidada a respeito daquilo que nós chamamos de teoria do direito. E ele vai começar a entender que a visão que nós tínhamos anteriormente da teoria do direito, aquela visão mais universalista, mais genérica, ela pode trazer algumas ferramentas um pouquinho defectíveis. Ele vai começar a observar que muitas vezes os juristas que vão fazer uma análise mais cuidadosa do conceito de teoria do direito mostram para a gente que existe um fundamento, uma razão para que essa teoria seja elaborada. E essa razão está concentrada, basicamente, nas situações em que nós entramos em conflito enquanto juristas e não conseguimos estabelecer critérios adequados de análise racional dos problemas que estão dispostos diante de nós. Essa relação faz, então, com que nós tenhamos que procurar uma base um pouco mais objetiva, e agora a gente começa a discutir a própria natureza da constituição teórica do direito. Dworkin ele vai fazer duas grandes observações. Em um primeiro momento, ele vai olhar para esse aspecto geral da construção do positivismo jurídico e vai reservá-lo para tentar salvar algumas das suas etapas e ferramentas, razão pela qual é um pouco complicado chamá-lo de antipositivista. Ele não é exatamente isso, ele mesmo se defende, falando que ele tem uma certa continuidade em relação ao pensamento do Kelsen, mas principalmente do Austin, né, que ele vai ler mais, e do Hart, né, mas principalmente do Hart. Grande questão que ele vai colocar existe aqui entre dois grandes movimentos. O primeiro desses grandes movimentos ele vai chamar de nominalismo jurídico. O nominalismo jurídico, na visão dele, é um movimento que está um pouco mais inclinado para um esvaziamento propriamente dito das ferramentas do direito. O nominalismo ele acredita que todas as colocações estabelecidas dentro do campo dos princípios e das regras, na realidade, advêm especificamente de uma declaração puramente nominal, puramente textual do direito, não contemplando nenhum conteúdo valorativo ou social e, portanto, nenhuma densidade maior para que aquilo seja dito com referência a experiências de vida. Ou seja, como se tudo fosse basicamente convencional e linguístico. Esse movimento tem uma inclinação muito séria para aquilo que o Hart chamou antes de ceticismo. E esse movimento cético que o Dworkin começa a enxergar faz com que o direito comece a se deteriorar de uma forma muito rápida. Ele, na realidade, não vai aderir a esse primeiro movimento por uma série de razões. Tá? Nós vamos comentar muito brevemente daqui a pouco. Mas o fato é que, a partir do momento em que ele começa a entender essa emancipação, ele também começa a entender a necessidade para um aceno de um segundo movimento, justamente o movimento hartiano, que vai contemplar outros autores como Carl Llewellyn, vai contemplar o Oliver Wendell Holmes, vai contemplar outros autores da época dele, né, o Cohen, por exemplo, e esse segundo movimento vai retomar esse olhar um pouco mais cético, mas vai retomá-lo, lembrem do que a gente discutiu no Hart, segundo critérios que ainda assim aproveitam a construção normativa, não como mera exposição de nomes, não como mera convenção de nomes, mas como algo que de fato traz alguma substância constitutiva para o direito. Esse segundo movimento vai ser chamado de realismo jurídico, e ele começa a entender que, na realidade, o que os céticos queriam era compreender a expressão da decisão e a expressão da norma a partir de determinados impactos reais da decisão. E esses impactos reais da decisão vão mostrar para nós o que realmente está sendo feito nos tribunais, não como se fosse falso ou arbitrário, mas ante dentro dos limites da chamada discricionariedade do julgador. Essa discricionariedade vai aparecer exatamente como florescimento das práticas do julgador dentro do campo normativo. Então, até aqui a gente tem dois grandes movimentos: o nominalismo, que é absolutamente cético, perdão, e o realismo, que acaba sendo reconstituído como um movimento um pouco mais responsável. Veja, dentro desses dois campos de reflexão, o Dworkin vai começar a tentar entender basicamente quais são as colunas formais que vão mostrar o que realmente está acontecendo diante dos juízes, diante dos tribunais. E a partir daí ele vai começar a estabelecer algumas críticas no que diz respeito à formulação do positivismo. Ele fala que o positivismo está na realidade entre esses dois mundos, ele está entre esse ceticismo e entre esse realismo, e o movimento positivista ele está por demais concentrado na constituição das regras. A preocupação central do positivismo para o Dworkin volta a um ponto que nós já frisamos no Hart.
Ele busca falar sobre a legitimação das regras. O Dworkin dá uma explicação um pouquinho diferente, no entanto. Ele vai dizer para nós que, na realidade, o positivismo está concentrado em checar o pedigree das regras, para saber se essas regras deveriam ser jurídicas de antemão ou não. E ele vai se concentrar na ideia de uma distinção entre a regulação costumeira da nossa sociedade e a regulação jurídica. Ele vai dizer que a regulação jurídica aparece a partir do momento em que a gente tem essas regras de pedigree e elas checam se uma regra tem a possibilidade de ser jurídica ou não. Dentro desse contexto específico, ele vai colocar para nós duas grandes realidades que fundamentam conteúdo e forma no direito. Essas duas grandes realidades, veja que o texto temos conteúdo e forma são emprestados aqui, essas duas grandes realidades vão operar para nós, num primeiro momento, uma divisão entre os elementos que devem ser considerados jurídicos e aqueles que não. Como é que funcionam, então, esses dois grandes princípios? Dworkin vai dizer assim: primeiro, quando a gente olha para a sociedade, a gente não tem que se preocupar tanto com seus aspectos valorativos. A gente tem que entender que a sociedade busca seus próprios interesses. E esses interesses constituem objetivos estratégicos. Então, muitas vezes, um movimento social, um movimento de grupos marginalizados ou um movimento político conservador, eles vão se apresentar buscando certos objetivos. Esses objetivos determinam uma espécie de construção política, e por trás deles existe aquilo que nós vamos chamar uma teoria política, ou pelo menos deve existir. Do outro lado, o Dworkin vai dizer que a preocupação primordial do jurista está na constituição de certas teses valorativas que vão inscrever certas preocupações de justiça e preocupações axiológicas, ou seja, de valores dentro do direito. Isso forma aquilo que ele vai chamar de princípios. E a partir desse momento, a constituição desses princípios opera como uma segunda coluna. O que tem mais força no direito? Sempre os princípios. Esses princípios, eles dão origem a uma nova discussão. O jurista ele vai começar a debater de fato e vai começar a tentar entender de fato como as discordâncias acontecem dentro do direito à luz desses princípios. E por isso ele vai tentar criar uma teoria dos princípios e eventualmente uma teoria constitucional para essas reflexões que ele está elaborando, certo? Isso não significa que ele vai ignorar essa relação que nós travamos com a vida política. Então, ao lado da teoria dos princípios, vai aparecer também uma teoria política. Mas veja que o jurista vai ter que criar, principalmente o julgador, vai ter que criar uma teoria política para reflexão, para poder entender quais objetivos são perseguidos. Isso não significa que ele esteja autorizado a tomar decisões políticas. Significa que ele vai elaborar uma teoria política para entender o que é objetivo e o que é o valor que ele tem que defender. Por outro lado, a teoria dos princípios que ele gera e que desafoga numa teoria constitucional também envolve, nesse sentido, uma reflexão sobre os valores que estão sendo trazidos da sociedade e defendidos dentro do direito. E é ali que ele vai encontrar o centro gravitacional dele. Para acomodar todas essas relações e para tentar entender como vai se dar o equilíbrio entre essa teoria política e essa teoria dos princípios, e, portanto, uma teoria constitucional derivada, o Dworkin entende que nós vamos precisar, o jurista vai precisar dar calço para isso pela formulação de uma teoria do direito propriamente dita. Note-se, aliás, que essa teoria do direito não tem caráter universal, ela não quer explicar o direito como quis o Kelsen ou como quis o Hart, em certa medida. O que ela quer fazer, na realidade, é resolver certos problemas a partir daquela já mencionada reflexão dos acontecimentos diante dos tribunais, certo? Razão pela qual o Dworkin vai colocar, então, para nós, vai inaugurar para nós, um raciocínio baseado numa teoria dos princípios, que é valorativa e que traz, portanto, os clamores de justiça que estão no ambiente social para dentro do direito. A partir daí, uma teoria constitucional, que vai abrigar esses princípios, uma teoria do direito que vai equilibrar todas as teorias envolvidas, e uma teoria política que vai permitir filtrar objetivos e recebê-los de forma mitigada, ou seja, de forma filtrada por essas condições principiológicas, certo? Assim, tem mais coisinhas, mas isso é o que vocês precisam para entender a relação da prova e para entender o Alexei que vem na sequência, né? Veja, o Alex, quando a gente fala dele, está numa outra realidade. Se o Dworkin está trabalhando na Common Law e vai estudar Austin, vai estudar Hart, o Alex ele vai ter mais contato, evidentemente, com pensadores do germanismo, pensadores continentais, e ele pertence a um movimento um pouco diferente, que a gente chama de positivismo inclusivo. Por que chama desse jeito? O positivismo dele ele tem três dimensões, a teoria positivista dele tem três dimensões. Ela tem uma dimensão analítica, uma dimensão empírica, uma dimensão racional e dogmática. E essas três dimensões elas entram
entram em conjunto, elas vão ser costuradas juntas, para que a gente consiga formular toda a base do direito. A teoria analítica, a função analítica ou a dimensão analítica da teoria dele vai falar sobre o raciocínio, sobre as lógicas aplicadas às normas e assim por diante. A empírica vai falar sobre a aplicação da norma positivada e os resultados obtidos a partir das bases que ele vai chamar lá de suportes fáticos. Então, voltou aí o nosso conceitinho. Então, é quando o caso aparece, a norma aparece, você vai olhar ali como as decisões estão sendo tomadas. Essa é a tua base empírica. E tem uma base dogmática, que tem características bastante racionais e está muito concentrada nessa forma de legitimação da regra e em como as regras se encaixam umas nas outras. O Alex ele vai entender, no entanto, que as regras dentro desse contexto específico, ele já vai partir aqui de pressupostos que o Dworkin trabalhou, né, mas as regras dentro desse contexto específico, elas têm características um pouco limitadas no que diz respeito à produção de decisões. Regras na cabeça do Alex são tão precisas logicamente que elas envolvem um modelo de decisão próprio que é chamado modelo de regras. E nesse modelo, as regras ou se aplicam ou não se aplicam. Existe aqui uma questão lógica fundante que vai partir de certas reflexões empíricas, e aí ou você aplica aquela regra ou não aplica. Se há uma antinomia, se há um conflito entre regras, uma das duas vai ter que ceder e desaparecer do caso, certo? Por outro lado, ele vai levar em consideração que existe uma segunda dimensão de direitos que nós vamos chamar de princípios. Se o Dworkin entendia o princípio como reflexo de elementos da justiça e do valor dentro do direito, o Alex vai tentar olhar de uma maneira muito mais mecânica. Ele vai dizer que a diferença dos princípios é qualitativa, e um princípio dentro do direito tem características mais abstratas, um pouco mais gerais, e por isso ele pertence a um estado de coisas muito diferente. Na realidade, na cabeça do Alex, a relação é que o princípio, por ser mais genérico, vai exigir uma linha de raciocínio muito diferente daquela aplicada às regras. E por conta disso, ele vai começar a estudar com mais profundidade o que significa essa amplitude e abstração dos princípios. Ele vai dizer para nós, quando dois princípios entram em confronto, a nossa primeira determinação é saber como esse confronto opera e começar a entender que os princípios só se resolvem se nós conseguirmos descobrir sob que condições um determinado princípio deve ser recolhido em sua função e deve, portanto, ter um efeito um pouquinho reduzido, e sob que condições ele vai eclodir para ter uma expressão e uma aplicação plenas. Então, a gente já deu alguns exemplos de conflitos de princípios em aula. A gente falou lá, por exemplo, do caso do senador da República, que queria ter sua intimidade preservada, quando ele desviou verba, por exemplo, né? Mas desviou verba para atender as necessidades, demandas e, enfim, desejos de uma amante. E aí o jornal foi lá e publicou que ele tinha amante e que desviou a verba para atender a amante. De um lado, a gente tem o jornal querendo exercer sua liberdade de expressão e apresentando a exceção de verdade, do outro lado, a gente tem esse senador alegando que a intimidade dele foi ferida porque se falou da amante dele e não era necessário falar isso, bastava falar do desvio de verbas, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tem dois princípios em choque, e esses princípios que se apresentam em choque podem ter condições específicas de aplicação. Negar, por exemplo, ao jornal a possibilidade de falar da amante não significa eliminar sua liberdade de expressão. Significa que, sob essas condições específicas, dadas a partir do suporte fático, nós vamos ter uma leitura um pouco mais especializada desse princípio. E, nesse caso, a questão da intimidade e da privacidade ele vai se sobrepor, certo? O Alex ele vai tentar explicar as regras que estão colocadas nesse contexto. Para isso, ele vai retomar o modelo de regras e vai dizer: ao lado forma-se um modelo de princípios, e no meio dos dois, um modelo de princípios e regras. O modelo de regras a gente já resolveu aqui, ele funciona no mata-mata. Uma regra é aplicada, a outra não é, e a implicação é empírica e lógica. O modelo de regras e princípios, ele determina a aplicação do princípio desde que nós consigamos identificar a aplicação adequada desse princípio àquele caso. Ou seja, se eu conseguir demonstrar que aquele princípio se encaixa naquele caso, a regra é informada por ele numa interpretação conforme a Constituição, ou o princípio vai lá e afasta a aplicação da regra se essa interpretação conforme a Constituição for impossível, tá? Por exemplo. Por fim, a gente pode falar sobre o conflito de princípios. E o conflito de princípios vai levar em consideração três tons diferentes. O primeiro desses tons é a aplicação do princípio sem reservas. O segundo desses tons é a aplicação com reserva simples. E o terceiro é com reserva qualificada. Tá? Cada um deles tem regrinhas específicas, eu não vou entrar em detalhes agora nelas, eu só vou trabalhar a base geral que opera para as três. Só guardem isso, porque tem algumas diferençazinhas na maneira de julgar dentro da discricionariedade do julgador. Como é que o julgamento do conflito de princípios acontece?
Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o princípio ele funciona como mandamento de otimização. Então, onde quer que ele se meta, ele vai tentar obter a aplicação máxima dos seus conteúdos e vai tentar alinhar todas as relações de modo que elas consigam defender cada vez mais os valores apresentados por aqueles princípios. Tá? Sendo um mandamento de otimização, então, a cabeça do julgador ela tem que estar concentrada sempre em obter o máximo possível de todos os princípios envolvidos. Isso vai derivar em três regrinhas específicas. Primeira dessas regras é a regra que nós chamamos de regra de proporcionalidade. Tá? A regra de proporcionalidade tem duas dimensões. Uma regra de proporcionalidade, seguindo exatamente esse modelo de mandamento de otimização, ela tem em sentido amplo a obrigação de buscar o caminho menos lesivo possível para os princípios, certo? Em sentido estrito, ela vai implantar aquilo que a gente chama de lei de sopesamento. A lei de sopesamento vai pegar esses dois princípios, colocar um na frente do outro e vai tentar descobrir qual desses princípios precisa ser mais preservado naquela situação. Quando isso acontece, nós abrimos a segunda regra que a gente chama de regra de necessidade. Essa regra de necessidade vai olhar o caso específico e vai tentar mostrar nele o que é mais necessário ser protegido. Tá? E dentro disso, as medidas vão sendo constituídas para a realização concreta desse elemento diante do suporte fático. Essa segunda regra abre uma terceira, que a gente chama de regra da razoabilidade. A razoabilidade vai determinar que a medida tomada pelo julgador tem que ser razoável dentro do contexto específico dado pelo suporte fático. Certo? Então, por exemplo, se eu pego o caso do senador e o caso da liberdade de expressão, eu poderia alegar aqui que, nesse contexto específico, eu quero obter, lógico, o máximo de todas as regras envolvidas, tanto da intimidade quanto da liberdade de expressão. Nesse caso, eu vou ter que sopesar as duas. Então, acabei de entrar aqui na regra de proporcionalidade em sentido estrito. Como é que eu vou fazer o sopesamento? Eu vou olhar as duas e vou tentar descobrir se eu consigo impor condições que façam as duas aproveitarem o máximo possível. A gente vai descobrir muito rápido que aqui não dá. Nesse caso, o que que eu faço? Eu vou tentar ver qual das duas precisa ser privilegiada. Entrei agora na regra de necessidade. E eu vou começar a perceber que se eu abro mão de atender à questão da intimidade desse indivíduo, eu também abro mão de atender a de tantos outros em tantas outras circunstâncias. E nesse caso, é suficiente que eu publique a questão do desvio para atender ao interesse público. Então agora eu já começo a implantar condições. Ó, o interesse público é uma condição. Existe interesse público em saber da amante? Cara, existe interesse do público. A amante, a ideia da amante é colocada para gerar o escândalo e vender mais jornal. Ela não é colocada porque é absolutamente imprescindível para entender o crime cometido por esse indivíduo. Certo? Então a gente já vê o afastamento e já começa a colocar a intimidade em primeiro plano, como foi feito no julgamento de fato. E a regra de razoabilidade vai determinar que as medidas tomadas por esse juiz, por exemplo, no campo da indenização, no campo de uma retratação da parte do jornal, vai ter que vir de modo que se mantenha um determinado equilíbrio dentro do campo do razoável. Tá? Para fechar a reflexão, eu sei que ficou um pouquinho mais longa essa, né, mas levando em consideração que a gente ainda não viu esse assunto é necessário para a gente poder criar uma base de raciocínio, pensemos agora no que nós colocamos antes. A questão dos princípios, essa questão tríplice, né, de princípios com a eficácia deles, com a realização deles em sentido completo, com uma reserva simples ou com uma reserva qualificada. Se é em sentido completo, a característica irrestrita deles faz com que eles entrem em choque e o sopesamento é absolutamente imprescindível, que os dois estão lutando por uma realização absoluta, que é o caso aqui, né, nessa situação do senador. No que diz respeito à questão da reserva simples, né, ou desse recuo simples, a gente já pode falar que existem certos critérios internos colocados nas próprias ferramentas constitucionais. E no que diz respeito à qualificada, nós podemos falar especificamente sobre a construção do suporte fático, pedindo essa reserva. Certo, gente? Então, esse é um resumão desses dois textos. Eu vou entrar em alguns detalhes mais específicos durante a nossa sessão anterior ali, mas fica aqui já essa reflexão inicial para vocês terem uma ideia do que vai cair na prova, certo? Então, o que vocês precisam saber imprescindivelmente? No do working, lembrem da teoria normativista, das teorias realistas e pós-realistas que eu comentei agora há pouco. Lembrem da ponderação que ele coloca no que diz respeito aos princípios, lembrem do que ele fala a respeito da teoria política, teoria dos princípios, teoria constitucional e teoria do direito, né? E como isso tudo constitui uma própria decisão. Lembrem também que
Um princípio vai ser sempre uma reflexão de determinados valores sociais que estão sendo, desculpa, inseridos no contexto específico do direito pelo próprio juiz, na mais das vezes, quando a gente não tem uma proteção sistêmica, uma proteção ordenadora em estatuto ou decisão anterior que venha de antemão. No caso do Alex, o que vocês precisam saber? Lembrar que existe uma dimensão analítica, uma dimensão empírica, uma dimensão dogmática para o pensamento dele. Lembrar que essas três dimensões vão falar para nós sobre diferenças qualitativas em relação a regras e princípios. Lembrar que os princípios têm uma mentalidade privilegiada que é chamada de juízo de ponderação, que esse juízo de ponderação é produto do mandamento de otimização, que esse mandamento de otimização institui um regime de proporcionalidade, tem três princípios fundamentais para a ponderação: a proporcionalidade, em sentido amplo e estrito, a necessidade, a racionalidade. Certo, gente? É isso aí por enquanto. Qualquer coisa, por favor, procurem os monitores ou me procurem, a gente vai atendendo as dúvidas e fiquem tranquilos que esse último vídeo aqui a gente vai abrir ele um pouquinho antes da gente fazer a prova para vocês terem uma noção um pouco mais clara dessa mentalidade que vai ser super importante para vocês no restante do curso, inclusive. Beleza, gente? Eu agradeço vocês. Qualquer coisa me procurem, estou por aqui. Deus abençoe e até mais.